Muito bom dia a todos e a todas. Penso que estamos em condições de iniciar esta audição. Na primeira parte, por assim dizer, das reuniões que temos previstas para hoje, 2 audições e iniciaremos naquilo que está previsto na lei, uma audição com os candidatos a vogal do Conselho de Administração da ERSAR. E, neste caso concreto, passo a apresentar e a agradecer a presença, naturalmente, da Sra. Professora Doutora Vera Cordeiro Pereira de Sousa Heiró Diniz Vieira. Portanto, agradeço o convite, a anuência ao convite que foi formulado e, naturalmente, agradeço a presença e cá estamos para o cumprimento daquilo que está estabelecido, sendo que o que está estabelecido em termos de tempos é aquilo que foi distribuído a todos e do conhecimento de todos. Uma intervenção inicial da Sra. Professora, de 10 minutos, portanto, que fará a sua apresentação, como muito bem entender, obviamente, e depois passaremos a uma fase de perguntas dos grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem 5 minutos e há 5 minutos de resposta, exatamente dentro das perguntas que sejam formuladas por cada um dos grupos parlamentares. Assim decorrerá em relação a todos os grupos parlamentares e, no final, a Sra. Professora terá uma intervenção também de 10 minutos, o que totaliza, segundo estas contas, 90 minutos para esta audição. Vamos ver se cumprimos e se diminuímos até este tempo, dava-nos jeito para a audição seguinte. Portanto, sem mais demoras nem delongas de maneira alguma, passo a palavra à Sra. Professora Doutora, que fará a sua apresentação, como muito bem entender. Faz favor. É regra, enquanto estamos a falar, podemos tirar a máscara, o que é de todo conveniente, não é? É mais permissivo que na faculdade onde tem de dar aulas de máscara. Portanto, fico muito satisfeita por poder falar de máscara e, sobretudo, começo a minha intervenção por cumprimentar todos os presentes e por vos dizer que estou muito contente por estar aqui hoje. É a primeira vez que sou ouvida na Assembleia da República e encaro este momento com um misto de expectativa, porque sei que esta audição integra um processo de escrutínio sobre a minha adequação para o exercício de um alto cargo público e de responsabilidade. Sei bem que se estou aqui é porque as funções que espero poder vir a exercer são de grande relevância para o interesse público, relevância que justifique que ocupo hoje esta cadeira e que ocupo hoje um pouco do vosso tempo, que agradeço. Sabendo de antemão que dispunha de um período inicial para me apresentar e para dizer ao que venho, resolvi muito simplesmente colocar 3 perguntas e procurar respondê-las. Na certeza de que estarei, naturalmente, totalmente disponível para responder às perguntas que possam ter e que seguramente enriquecerão o processo de escolha para o Conselho de Administração da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. E a minha primeira pergunta é a seguinte: o que me traz aqui hoje? Assim colocada, a pergunta parece simples e o título da audição é revelador, mas a pergunta é mais complexa. O que me traz aqui hoje é um percurso variado, muito diverso. Começa numa licenciatura em Direito, com média elevada, que me permitiu escolher exatamente aquilo que queria fazer e a área em que me queria especializar. Escolhi porque senti um grande apelo ao direito administrativo. Escolhi estudar, investigar, exercer direito administrativo, o ramo de direito público constituído por um sistema de normas e de princípios jurídicos que regulam a organização, o funcionamento e o controle da administração pública e as relações que esta, no exercício da atividade administrativa de gestão pública, estabelece com outros sujeitos de direito. Sendo certo que a característica mais peculiar do direito administrativo e aquela que mais me entusiasma é a procura da permanente harmonização entre as necessidades da ação administrativa e as exigências de garantia dos particulares. E quase em direta consequência deste meu gosto por este ramo de direito em particular, percebi, através do exercício da advocacia, do ensino, da investigação,
da minha intervenção enquanto árbitra da relevância da regulação na garantia do interesse público. Investiguei, compreendi os instrumentos jurídicos da regulação e a importância efetiva da existência de entidades reguladoras independentes e bem preparadas. E no âmbito do complexo processo de reconfiguração das missões e do papel do Estado, porque têm passado as sociedades ocidentais, e Portugal aqui não é exceção, o fenómeno da regulação administrativa resulta da transição de um modelo em que o Estado assume ele próprio a responsabilidade operacional de execução, intervindo na economia através da prestação direta dos bens e serviços considerados essenciais, para um modelo que, em todo o caso, não se confunde com o Estado liberal. O Estado não bate em retirada, mas, pelo contrário, assume uma responsabilidade pública de garantia de realização de fins de interesse público associados à prestação desses bens e serviços. Por isso, se houver algum recuo de serviço público e de intervenção económica direta, este recuo é compensado sempre pelo avanço do Estado regulador e de garantia, com vista a procurar conciliar valores de mercado com a proteção dos direitos dos cidadãos e da manutenção de um certo nível de solidariedade social. Conheci nestes últimos 15 anos de vida profissional a regulação sob diferentes perspectivas. Investiguei, escrevi, ensinei, arbitrei, ajudei a decidir no Tribunal Constitucional e prestei assessoria diversa enquanto advogada. Tendo uma vida profissional muito preenchida, recebi o inesperado convite de, aos 42 anos, poder servir o interesse público e colocar à disposição da missão e das atribuições da ERSAR o que melhor sei fazer, durante um período relevante do meu percurso profissional e que pode bem ser um dos períodos mais entusiasmantes da minha vida. Não estando à procura do desafio, quando ele chegou, eu não consegui enjeitá-lo. Vivemos tempos críticos em que o melhor de nós pode ser pouco. Não consegui recusar o convite, não consegui deixar de me entusiasmar com ele e, senhores deputados, é isto que me traz aqui hoje. Sou doutorada em Direito Público, sou professora universitária, conheço o ambiente regulatório, conheço o setor e estou aqui porque quero ajudar a servir o interesse público num setor desafiante e absolutamente crítico para nós e para os nossos filhos. Na certeza de que a ERSAR tem um enquadramento que me parece muito revelador da importância que tem no conjunto das entidades reguladoras. A ERSAR nasceu Instituto Público e foi acompanhando o setor e a respectiva evolução. De Instituto Público passou a entidade reguladora e foi só em 2014 que se assumiu como entidade reguladora independente. A ERSAR, ao contrário de outras entidades reguladoras, teve de se ir adaptando. Não nasceu com um impulso de privatização, teve de se adaptar a ela, o que a coloca numa situação particular. Tem de ser ágil e robusta, porque esta adaptação ainda não terminou e nem sei bem se algum dia terminará. No que respeita à regulação comportamental, a ERSAR acompanha atualmente cerca de 400 entidades reguladas. No que respeita à regulação estrutural, a ERSAR está ainda a produzir instrumentos regulatórios de maior relevância para o setor. A ERSAR garante a qualidade da água para o consumo humano e já há muito que está feito, mas há ainda muito por fazer. Neste setor onde se encontra de forma simultânea a escassez, quando pensamos na água, e o excesso, quando pensamos no resíduo, onde se encontra de forma simultânea o interesse local e a autonomia do poder local e o interesse nacional, num espaço de condomínio de interesses, onde a procura de equilíbrios torna a intervenção do regulador absolutamente crítica, onde pontua, de forma simultânea, a procura da garantia do princípio do utilizador-pagador e a necessária solidariedade no que respeita a esta garantia última, de que a todas e a todos deve ser permitido o acesso a bens públicos essenciais. Sendo estas as razões que me trazem aqui, a pergunta que se segue, e é a segunda que vos trago, é esta: que desafios para a ERSAR? Uma entidade que, como já vos disse, regula 400 entidades, com um quadro de cerca de 95 pessoas, mas com 77 em efetividade de funções, com missões tão relevantes. E a palavra de ordem, senhoras deputadas e senhores deputados, é a seguinte: sustentabilidade, que se traduz em 5 grandes desafios. O primeiro de todos eles é o seguinte: o capital humano da ERSAR, como premissa essencial do sucesso da entidade na resposta aos desafios. Temos que acompanhar a reorganização e apoiar os serviços.
Segundo desafio, regulação estrutural. Garantir a aprovação de regulamentos relacionados com a qualidade do serviço, regulamentos tarifários que assegurem condições que permitam a obtenção de um equilíbrio económico e financeiro e sustentável com a promoção da eficiência e sustentabilidade. Terceiro desafio, na regulação comportamental, o acompanhamento atempado da execução de contratos, que são contratos públicos complexos, difíceis e que impõem conhecimentos técnicos também de primeira linha. Apoio para as autarquias locais e garante da estabilidade contratual, da execução financeira equilibrada, princípio do utilizador-pagador e da sustentabilidade do sistema. Reforço da proteção dos direitos dos consumidores. Quarto desafio, enquadramento da entidade ERSAR no panorama nacional e internacional, com a divulgação e consolidação da sua imagem enquanto entidade e organização. Quinto desafio, a ERSAR é a autoridade competente para a qualidade da água para consumo humano. Termino com este desafio que me parece ser talvez o mais importante, o ciclo da água, os aproveitamentos que teremos de fazer deste bem escasso, para que abrir a torneira para matar a sede possa manter-se um gesto diário. Quarta questão, em que posso ser útil. Termino com a questão final, que não ficará para já integralmente respondida. Procurarei complementar a minha resposta, dirigindo-me diretamente àquelas que sejam as vossas interpelações. A atuação da ERSAR obedece ao princípio da legalidade. Regula através de instrumentos de natureza jurídica e esse será seguramente o meu principal contributo. Mas o maior desafio da ERSAR hoje será em garantir que o seu capital humano, que é muito e riquíssimo, possa estar preparado para responder aos desafios de uma nova realidade, que não se limita, mas que também passa por esta realidade de trabalharmos todos em ambiente de Covid. A ERSAR tem ainda a possibilidade e o dever de promover o conhecimento, de servir de ponto de referência, de local de encontro e de equilíbrio para as entidades reguladas, para os consumidores, para as autarquias locais. Eu posso ajudar a ERSAR a garantir respostas prontas, equilibradas e justas, num caminho já começado e bem trilhado pelo Conselho de Administração atual e que procurarei prosseguir com todo o meu empenho. Muitíssimo obrigada e estou totalmente disponível para as vossas questões. Muito obrigado, Sra. Professora. Feita a apresentação inicial, passamos então, tal qual está terminado, à intervenção dos grupos parlamentares pela ordem decrescente da representatividade parlamentar. E, por isso, em primeiro lugar, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. 5 minutos para colocar as suas questões. Faça o favor, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a doutora Vera Cordeiro Vieira. Eu acho que, às vezes, e refletindo um bocadinho aquilo que é também o meu percurso profissional, tão poucas vezes uma primeira impressão causa uma estranheza e um profissionalismo absolutamente brilhante como aquele que a doutora acabou de deixar em relação às funções para o qual se está a candidatar. Lidei com 2 presidentes do ERSAR durante os últimos 10 anos da minha vida profissional. A forma clara, objetiva e absolutamente determinada com que apresentou as funções para as quais se está a candidatar é absolutamente determinante. O ERSAR é uma entidade que gera 812 entidades entre estatais, públicas e privadas, gera mais de 29 mil postos de trabalho em todo o território nacional e nos 3 setores nos quais o ERSAR faz regulação, desde o abastecimento de águas, o saneamento e a gestão dos resíduos urbanos, tem orçamentos superiores a mais de 2,9 milhões de euros. A doutora Vera apresentou bem e de forma absolutamente detalhada todas as competências do ERSAR. Surgem 2 questões que me parecem preponderantes, que não são dúvidas, porque percebo que está absolutamente preparada para poder desempenhar um cargo desta natureza. Aquilo que mais preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e sabendo que podem as concessões, cada vez mais, sendo escolha ou não do gestor público, ser um cotidiano da relação das entidades públicas com as entidades privadas, aquilo que mais me preocupa é perceber de que forma o ERSAR é ágil no modelo em que controla as TIRs de operação e todo o modelo de negócio
nas respectivas áreas, seja no abastecimento de água, seja no saneamento ou nos resíduos sólidos urbanos. Uma das preocupações que temos tido nos últimos anos é perceber que quando projetamos uma concessão e eventualmente se aceitam tiros de operação acima dos 12%, 13%, e percebemos que a realidade da vida cotidiana do país muda, de que forma há a obrigatoriedade de ajustar essas mesmas concessões à mesma realidade de remuneração, por exemplo, dos juros com que a República Portuguesa se financia ou os próprios juros se valorizam. Acho que é extraordinariamente importante percebermos e conseguirmos ser ágeis na defesa do interesse público, mas percebendo muitas vezes que é o modelo mais otimizado para poder gerir um bem como é aquele que se fala, a água em todo o seu setor e mesmo também a questão dos resíduos urbanos. Outra questão que gostava de deixar à doutora Vera é perceber de que forma o ERSAR pode ou não, ou tem o dever de criar um programa de planeamento no sentido de instruir tudo o que são funcionários públicos a perceber e a acompanhar de que forma devemos lidar não só com as concessões, mas com os modelos regulatórios que as entidades reguladoras cada vez mais obrigam nesta ótica de cumprimento da Lei das Finanças Públicas, entre que um determinado custo deve ser repercutido nas receitas públicas para o otimizar e muitas vezes saímos de um modelo em que a gestão política vai querendo oferecer o melhor aos seus utentes, aos seus contribuintes, mas de facto depois não conseguimos gerar esse equilíbrio e parece-me que é extraordinariamente importante que o ERSAR nesta nova fase consiga perspectivar, formar e também educar aqueles que são os funcionários públicos no modelo controlatório deste tipo de atividade. Eu penso que a sua intervenção foi absolutamente... Eu confesso, fiquei surpreso com a forma como apresentou e como também quis chegar à mensagem do cargo que pretende ocupar. A água é possivelmente o bem mais precioso. Hoje, durante a manhã, li um bocadinho da encíclica do Papa Francisco e, de facto, também baseado naquilo que diz o Papa Francisco em relação a estas questões, mas que sabemos da importância da água cada vez mais, não só do ponto de vista da otimização deste recurso, mas na forma como não devemos deixar que o preço da água seja absolutamente inaceitável para determinadas classes sociais. Eu acho que o trabalho do ERSAR é manter o serviço público, mantê-lo em equilíbrio, mas garantir de facto que hajam tarifários sociais e que este bem possa ser absolutamente essencial e que nunca falte àqueles que são mais necessitados. Da parte do Grupo Parlamentar, penso que cumprimos os 5 minutos e agradeço a sua intervenção nesta fase inicial. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriram sim, não significa que seja obrigatório que cumpra. Ou seja, é o máximo de 5 minutos. Quer dizer que pode utilizar menos tempo, se assim entender. E eu posso aproveitar o tempo? A mesma questão para a senhora professora, ou seja, tem 5 minutos, certo, mas não significa que tenha que os ocupar na totalidade. E não posso aproveitar o tempo que não foi utilizado. Mas é que já utilizou o seu tempo. Ah, pronto, sim, não estava... De outros. Muito bem. Faz favor, Sra. Professora. Responde já? Sim, sim. É pergunta-resposta. Claro que sim. Bem, muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agradeço muito as palavras que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro me dirigiu e que me deixam muito satisfeita por ter conseguido passar a mensagem inicial que preparei com cuidado e que me fez refletir muito também sobre aquele que é o papel da ERSAR, sobre as suas atribuições e sobre a sua missão. E, na verdade, eu diria que no panorama das entidades reguladoras, e não é porque estamos aqui hoje a discutir, eu diria a mesma coisa se não estivesse sentada aqui a esta mesa, mas eu entendo que no panorama das entidades reguladoras, a ERSAR é a entidade que vai assumir maior relevância no presente e no futuro. A ERSAR, como o Sr. Deputado dizia, e muito bem, tem uma responsabilidade única numa matéria, num setor que é absolutamente crítico nos tempos de hoje e que vai ser ainda mais crítico no futuro e que se prende com a água.
E, portanto, este bem essencial, um bem público, a água é um bem integrado no domínio público, e a forma como se gera este bem essencial, que não só é essencial, como também é escasso, porque há muitos bens essenciais que não são escassos, e a água assume esta particularidade de ser um bem essencial e um bem escasso. E, portanto, é, sem dúvida, um dos pontos relevantes na atividade da ERSAR e é, sem dúvida, aquilo que vai justificar que a ERSAR assuma uma responsabilidade ainda maior do que aquela que assume hoje. E, portanto, subscrevo e partilho consigo as suas considerações a propósito da relevância desta entidade, não só no que respeita à sua intervenção direta, mas também no que respeita à dimensão do setor económico que regula e, portanto, de todas as entidades e de todas as pessoas que trabalham nestas áreas e que vão bem além dos quadros da ERSAR. E, portanto, uma primeira palavra na resposta à sua intervenção, que é uma palavra de integral compreensão e partilha daquilo que me disse a propósito da relevância da ERSAR. Mas o Sr. Deputado, para além disso, referiu também um tema que é um tema que me é particularmente caro e que tem a ver com os contratos de concessão. E é um tema que traz uma dificuldade a todos os juristas em geral, e que é esta. É o decurso do tempo. Às vezes o tempo passa e o tempo tem um efeito nas relações jurídicas que estão previamente estabelecidas. E é um conflito muito grande que o jurista tem quanto à adequação que a relação jurídica tem que ter ao decurso do tempo. E os contratos de concessão, por serem contratos de longa duração, são contratos em que tipicamente há este desafio de perceber como é que, ao longo do tempo, quando as circunstâncias se alteram, os contratos podem ou não ser adequados e ser adaptados. E isso, do ponto de vista jurídico, é uma questão técnica muito complexa. Os contratos de concessão, tipicamente, devem ser negociados e integrar cláusulas que permitem esta adequação. Permitem a adequação do contrato para situações de força maior, situações de pandemia, como estamos agora a viver, mas também deveriam permitir alguma adequação caso haja alterações significativas no ambiente e no contexto de execução do contrato. O grande problema, às vezes, é o clausulado do contrato, aquilo que nos chega e o facto de poder não estar preparado para estas necessárias adequações. E, portanto, eu diria que o principal desafio da ERSAR e aquilo que a ERSAR pode fazer de melhor no que respeita até o apoio que pode prestar aos concedentes e, tipicamente, aqui, eu diria, também às autarquias locais, prende-se com a preparação dos contratos e com os cuidados que se tem que ter nas peças procedimentais e nos documentos procedimentais para que o contrato esteja bem apetrechado para se poder adaptar sem que as expectativas de nenhuma das partes possam ser frustradas. E, portanto, eu diria que, nesse ponto em particular, a ERSAR tem um papel absolutamente determinante no apoio técnico que pode prestar num espírito de colaboração com quem está a preparar os procedimentos que depois vão determinar a celebração e a execução destes contratos de longa duração. O que me leva à segunda questão, aliás, portanto, o Sr. Deputado fez um comentário inicial. Sra. Professora, eu vou-lhe pedir desculpa, sem querer interromper, admitindo que já interrompi. Sim, sim. Já ultrapassou o tempo que estava destinado, são os 5 minutos. Se reparar, está ali a ser contabilizado. Está bem. Peço desculpa. Se porventura quiser usar depois numa outra resposta, farei. A situação fará a gestão que muito bem entender. Está bem. Certo? Eu não tinha reparado no relógio, mas vou estar mais atenta. Se for uma resposta de imediato rápida, tudo bem, pode concluir. Não, Também pronto, mas não era. Eu ia estender, na verdade. Claro. Ia, peço desculpa. Muito mas, bem. Mas já Então, percebi. ainda bem que interrompi-se. Ainda bem, foi adequado e eu Muito bem. retornarei Muito bem. utilizando outro tempo. Sim, senhor. Dando continuidade, pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Leitão tem a palavra. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputadas e Srs. Deputados e, especialmente, dirijo um cumprimento à Sra. Professora Doutora Vera Vieira, do qual agradeço já
a exposição inicial que fez, que naturalmente facilita em muito as perguntas e as observações que o PSD tem a fazer. Da parte do PSD não subsistem qualquer dúvidas sobre os conhecimentos profundos que tem na área do direito administrativo, quer também no currículo, e conforme demonstra a sua vasta experiência e o seu currículo profissional. No nosso entendimento, deixe-me dizer que em termos introdutórios, que cabe à CRESAP, assim como o fez, no fundo avaliar o perfil do gestor público e que neste caso, de acordo com o relatório da CRESAP, nesta matéria estamos devidamente esclarecidos. No fundo, importa aqui avaliar outras questões que estão mais relacionadas com a função que irá exercer. No que concerne à independência, e sem embargo, gostaria de lhe colocar a seguinte questão, de uma forma direta e clara. Dado que veio a substituir na Linklater o atual Ministro da Economia, penso que esta afirmação corresponde à verdade e que pergunto-lhe se considera que isto é um fator que poderá, em algum ponto, condicionar a sua independência no exercício da função. Também, permita-me colocar-lhe outra questão que está relacionada com os regulamentos tarifários. Como tem conhecimento, o regulamento tarifário para o setor dos resíduos, até já sofreu uma revisão, encontra-se em vigor e devidamente publicitado. Já o regulamento para o setor da água encontra-se em aprovação final e terá que merecer a devida publicitação. Questiono se não considera, no decurso do seu mandato, que esta ferramenta, este regulamento, será essencial e se, no âmbito do seu mandato, se irá exercer, no fundo, todos os esforços para que seja uma realidade e, por último, questiono da importância do mesmo, se tem a mesmo que nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos aqui a dar. Já foi aqui falado, no que concerne aos contratos de concessão, que no fundo são contratos de longa duração e que muitas vezes, e utilizando uma expressão do colega do Partido Socialista, o deputado Ricardo Pinheiro, que às vezes tem que existir aqui alguma agilidade. Nós, no passado recente, fomos confrontados com uma situação entre o regulador e o seu presidente, o Dr. Orlando Boros, e o atual Ministro do Ambiente, no que concerne aos biorresíduos, penso que conhece, que foi do domínio público. Questiono se podia, e aproveitando que estava a necessitar há bocado para mais tempo, no fundo, para estender esta matéria, se podia, no fundo, colocar esta questão defendida pelo Governo de agilidade versus, no fundo, aquilo que vinha escrito no contrato que foi defendido pelo regulador e pelo Dr. Orlando Boros. Também permita-me aqui outra questão relacionada com o equilíbrio tarifário. Nós temos tido em várias situações de municípios que, no fundo, responderam a um estímulo do Governo da Administração Central e agregaram os seus sistemas municipais e que neste momento têm tido graves dificuldades no gerir o dia-a-dia, muitos porque são municípios do interior e, naturalmente, as suas tarifas, o seu tarifário é mais elevado. Estes equilíbrios tarifários, o Governo adota uma ferramenta insuficiente que se prende com uma parcela da taxa de recursos hídricos que financia o fundamental e que depois tem subsidiado pontualmente a tarifa. Questiono-lhe se, neste caso, na sua opinião, devia ser por esta ferramenta, que no fundo é muito casuística, depende de uma decisão, ou se devia existir um mecanismo de perequação devidamente regulado e que toda a gente soubesse quais os critérios e como é que existiria esta solidariedade nacional. Também, no que concerne à produção de energia, qual é a sua opinião sobre a decisão do Governo de alargar pela segunda vez o período de remuneração garantida para a produção de eletricidade a partir de resíduos urbanos? E pedia, por último, no fundo, qual é que é a sua opinião, o seu entendimento sobre o contributo da ERSAR naquilo que são
as metas previstas no PERSU 2020, que estão a ser revistas, qual é que pode ser o contributo do ERSAR para que o país atinja estas metas que todos nos propusemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, tem os tais 5 minutos para a resposta às questões que foram levantadas. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Leitão, pelas perguntas que me colocou, todas elas muito interessantes. E eu agora olho para o relógio e tenho a pressão do tempo e, portanto, vou seguir as perguntas que me colocou exatamente pela ordem que foram colocadas, que não revelam aqui a importância que têm, mas apenas a ordem pelo que o Sr. Deputado entendeu colocar-me as perguntas, que desde já agradeço. A primeira pergunta, relativamente à minha independência no exercício das funções, muito rapidamente posso lhe dizer que tenho um percurso profissional muito variado, e exerci funções em diversos locais e entendo que todas as funções que exerci são força para a minha função no âmbito da entidade reguladora. E, portanto, tudo aquilo que fiz até agora, incluindo o exercício da advocacia, para mim, corresponde a um ingrediente absolutamente essencial para que tenha a independência técnica e a robustez para dizer que conheço o mercado, conheço o setor e sei perfeitamente aquilo que a entidade reguladora tem que fazer enquanto entidade reguladora, independente, autónoma, para defesa e persecução da missão e atribuição que estatutariamente lhe foram cometidas. E, portanto, relativamente à primeira pergunta, não tenho mais nada a dizer que não seja isto, que estou absolutamente segura e tranquila quanto à independência que tenho para o exercício das funções a que me estou a propor. Relativamente à sua segunda questão, o regulamento tarifário do setor da água. É realmente um desafio enorme da ERSAR no que respeita ao setor da água, este desafio de aprovar regulamentos tarifários para que sejam aplicados sobretudo por entidades públicas, de natureza eminentemente pública. E isso revela também a particular característica desta entidade reguladora, que é uma entidade reguladora que não nasce apenas para garantir a defesa e a persecução do interesse público relativamente àquilo que é um movimento de alguma privatização do setor. É uma entidade reguladora que nasce e vive para garantir o acesso em condições equitativas a um bem público essencial, independentemente de quem está a titular esse bem público essencial, seja uma entidade privada, seja uma entidade pública. E, portanto, o regulamento tarifário do setor da água, parece-me que é absolutamente determinante também para esta atividade da ERSAR. E é determinante também para garantir alguma segurança jurídica, alguma confiança, que é algo que é essencial para este setor. E, portanto, creio aqui que respondo à sua questão. Quanto ao contrato de concessão e quanto ao tema dos biorresíduos, eu tenho muito pouco a dizer-lhe pelo seguinte: a questão foi resolvida. A questão foi resolvida através da intervenção da Procuradoria-Geral da República, que emitiu um parecer relacionado com uma questão técnica de contratação pública, relacionado com aquela questão que o Sr. Deputado há pouco também estava a trazer em cima da mesa, que é a possibilidade de modificar contratos de concessão durante a sua execução. É possível modificar os contratos de concessão durante a sua execução. Tem limites associados ao procedimento concorrencial que foi lançado previamente à celebração daquele contrato, limites associados à aplicação de diretivas da União Europeia às quais nós estamos vinculados e, portanto, foi essa a discussão que foi gerada. Às vezes, quando pensamos na gestão do contrato, efetivamente há momentos típicos de gestão do contrato em que chamaria à colação a necessidade de haver alguma alteração, alguma adequação. Mas a verdade é que nós temos aqui um bloco legal em vigor e que pode limitar essa alteração e adequação e, portanto, as instituições funcionaram aqui e o tema ficou cabalmente resolvido com a intervenção que houve das diferentes instituições e, portanto, a questão não me parece agora que mereça pertinência sequer para discussão adicional. Quanto ao equilíbrio tarifário que o Sr. Deputado referiu e que também está relacionado
com aquilo que o Sr. Deputado disse há pouco e que eu não pude detalhar, e que tem a ver com o tarifário social, tem a ver também com a necessidade de nós garantirmos que este acesso público ao bem essencial, que é a água, não se revela mais custoso apenas pela circunstância de uma população estar localizada em sítios mais interiores e em áreas mais interiores do nosso país. E, portanto, efetivamente, é necessário nós procurarmos soluções de equilíbrio. Eu, com fraqueza, lhe digo que não tenho uma posição definitiva quanto àquela que é a solução mais equilibrada. Se é um mecanismo de perequação, onde uns pagam diretamente pelos outros e há aqui um equilíbrio e que é comum noutras áreas e noutros setores também, e, portanto, não sei se é através de um mecanismo de perequação, se é através do fundo ambiental, mas também não me posso alongar mais porque já estou em 5 minutos e 22 segundos. E, portanto... Eu só lembrava, peço desculpa, Diga. lembrava à Sra. Professora que no final tem 10 minutos para fazer uma intervenção final, que pode aproveitar, se assim o entender, Tá bem. para algumas questões que possam ter ficado pendentes. Claro que sim, claro que sim. Mas se assim o entender, obviamente. Claro, claro que sim. A questão de claro que sim. pertence. Fica combinado. Muito bem. Muito Muito bem. obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Passa agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que subdivide, ou divide, melhor dizendo, a intervenção pelos dois deputados, o Sr. Deputado Nelson Peralta e a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que gerem o tempo com muito bem entender, logicamente. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a professora Vera Vieira. Como sabe, e como é público, o Bloco de Esquerda considera que os setores da água e dos resíduos devem ser um setor público. Ainda assim, não é essa a realidade e, portanto, quer a esfera pública do Governo, do Parlamento e outras entidades públicas, quer o regulador, são essenciais para garantir, ponto 1, o serviço público às populações, de forma, quanto a nós, devia ser menos onerosa, e ponto 2, as metas ambientais a que estamos comprometidos, que não temos obedecido às mesmas, não têm sido cumpridas. Mas devo dizer que discordo numa coisa com a senhora professora, é que nós consideramos que os biorresíduos têm ainda relevância para ser discutidos. Por um lado, porque é importante percebermos o que é que a senhora professora percebe, compreende e qual é a sua posição perante aquilo que foi uma pressão do monopólio que existe na área dos resíduos para políticas públicas, que foi travado a entrega gratuita, mas é preciso percebermos o que é que a senhora professora, sendo nomeada, qual é que é a perspectiva que tem para o setor dos biorresíduos, se considera que há apenas soluções de duplicação do investimento, se há outras soluções mais criativas, como sacos coloridos, que evitam a duplicação do investimento, se é preciso dar a um privado, se as próprias câmaras municipais sem investimento podem exercer a atividade, mas também por outra questão, que está em aberto desde a questão dos biorresíduos. É que a questão dos biorresíduos era a entrega de borla ao setor, à área da Motengil, de um novo setor, mas era também uma alteração legislativa que retirava competências tarifárias à ERSAR e que colocava, portanto, a definição das tarifas mais dependente dos interesses do grande monopólio do lixo que existe em Portugal e, portanto, é esse o comentário que nós gostaríamos que a senhora professora aqui nos deixasse. Posto isto, há vários problemas no setor dos resíduos que urge resolver e, portanto, gostaria de perceber a sua opinião, como é que nós podemos melhorar as metas de recolha, qual é a sua opinião sobre o PAIT, o Pay As You Throw, sobre soluções de recolha porta a porta e sobre um problema que também é um problema grave no serviço público, que é a diferença de tarifas entre o setor no litoral e no interior, onde no interior as populações pagam muito mais e têm que, obviamente, ter uma descida de preço aí. Posto isto, passava a palavra. Sr. Deputado, faz favor, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Obrigada também à professora por ter vindo aqui falar connosco. Da nossa parte, ouvimos com atenção a exposição inicial e aquilo que dizia relativamente às prioridades que detecta na ERSAR enquanto entidade reguladora. Existem duas principais que me inquietam. Uma delas é a questão das relações complexas dos contratos de concessão, que foram as privatizações feitas à base de contratos que estipulavam aumentos de população irreais e que, no nosso entender, o problema não é apenas o clausulado dos contratos, é a própria base em que os contratos foram redigidos,
que não tem uma base real, digamos assim, daquilo que foi o desenvolvimento demográfico da nossa realidade em Portugal. E que levanta vários problemas neste momento a vários municípios, não só a nível do investimento necessário para uma boa rede de água e saneamento, mas também no caso das faturas, não é? Das faturas de água, que estão muito penalizadas, e temos vários municípios, eu falo de alguns até da minha área, do meu círculo eleitoral, Passos Ferreira, Barcelos não é, mas tem a mesma entidade gestora, Marco Canaveses, Paredes, Gondomar, vários que estão neste momento, e outros pelo território fora, a querer reverter os contratos de concessão. E eu gostava de compreender qual é a sua leitura relativamente a estas questões, tendo em conta que tem, ainda por cima, o conhecimento relativamente à questão do direito. A outra questão que nos parece também essencial tem a ver com aquela primeira que referiu, que é a relação com os trabalhadores. E a Comissão de Trabalhadores da ERSAR tem vindo a levantar vários problemas que tem vindo a ter, quer da sua alteração enquanto, e que já aqui referiu, e a definição da Lei Quadro das entidades reguladoras, mas também devido à sonegação de informação à Comissão de Trabalhadores, ao regime jurídico que é aplicado a estes trabalhadores, a própria ideia de mobilidade, a aplicação das 35 horas que foi tardia relativamente àquilo que foi instituído e ao próprio descongelamento das carreiras. Tendo isso como a primeira normativa ou a primeira questão que levantou nesta relação de prioridades, gostaria de saber também se está a par destas questões e de que forma está a pensar intervir para que consigamos finalmente ter uma relação com as trabalhadoras e os trabalhadores da ERSAR que, de facto, traga também um bem-estar a quem nesta entidade trabalha e que pode ajudar a desenvolver este setor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Professora. Faça o favor. Muitíssimo obrigada, Sr. Deputado Nelson Peralta, muitíssimo obrigada, Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, fazendo precisamente o inverso do que fiz há pouco, eu começaria pelo fim. E, portanto, começaria pelas questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada e começaria por esta última, que me foi colocada a propósito da questão dos recursos humanos e do capital humano desta entidade reguladora. Para lhe dizer o seguinte, eu naturalmente não conheço as questões internas do funcionamento desta entidade reguladora, pois que nunca exerci lá funções e, portanto, não conheço essas questões internas. O que é que eu lhe posso dizer? Que para mim é absolutamente evidente que uma entidade reguladora funciona tanto quanto funcionarem os seus serviços. E, portanto, a entidade reguladora está totalmente dependente daquilo que é o seu capital humano. E por isso coloquei este tema como uma premissa essencial. Não se regula só com o Conselho de Administração. Regula-se, eu diria, que se tivermos pessoas técnicas com conhecimentos e valências diversas, exigentes e que tenham capacidades e motivação, sobretudo, para poder desempenhar esta missão e para poder exercer as competências que são múltiplas da ERSAR. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: há várias entidades públicas, há várias entidades que integram a administração do Estado que têm essa dificuldade, às vezes, de gestão de recursos humanos, porque têm recursos humanos com diferentes estatutos. É o caso da ERSAR, mas a ERSAR não é a única. Isso convoca problemas difíceis, às vezes, de gestão, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que sei que existem esses problemas de gestão, que não serão únicos na ERSAR, que são típicos desta evolução cronológica de estatuto da própria entidade, mas o que lhe posso dizer é que para mim será uma prioridade perceber como é que o capital humano está organizado, quais são as necessidades que tem, porque esta é a premissa essencial para que todos os restantes desafios possam ser bem cumpridos. E, portanto, a resposta à sua questão é
antecipo que haja esta dificuldade, mas antecipo também que vai ser para mim uma prioridade resolvê-la e acomodá-la e motivar o capital humano que a ERSAR tem e de que necessita de forma crucial para desenvolver a sua missão. Relativamente às outras questões que colocou e que têm a ver com precisamente a execução de contratos de concessão. E que tem a ver com, no fundo, expectativas relativamente ao consumo que não são expectativas concretizadas por causa da diminuição da densidade populacional em algumas zonas do nosso território, por um lado, ou até por causa de erradas estimativas que foram criadas no âmbito da preparação dos procedimentos que levaram à celebração destes contratos. As situações vão de ser múltiplas e diferentes, não as conheço em pormenor todas, só consigo dizer-lhe, em geral, qual é que é a minha expectativa relativamente a isso. Eu entendo que a estrutura contratual e o enquadramento legal deve fornecer as respostas para estas situações. E, portanto, enquanto entidade reguladora e dentro da entidade reguladora, enquanto jurista que sou e que sempre serei, a minha procura há de ser sempre uma procura dentro das soluções legais que são permitidas para adequar e ajustar os contratos àquilo que sejam as condições de vida efetivas para a sua execução. E, portanto, é ao abrigo destes princípios gerais, ao abrigo das normas legais em vigor, ao abrigo daquilo que tenha sido acordado contratualmente, que tem que se resolver estes possíveis conflitos e estes necessários equilíbrios. E, portanto, é isso que lhe posso responder. Quanto à eventual intenção de alguns municípios de quererem reverter os contratos de concessão, não sei qual será a figura que esteja aqui em causa, mas imagino que possa haver aqui alguma solução a passar por um resgate ou o que quer que seja. A verdade é que os contratos são celebrados e têm condições normalmente para que as partes possam mudar de ideias, no fundo é isso. E, portanto, é preciso ver com atenção quais é que são as condições que estão contratualmente assumidas entre as partes para perceber exatamente qual é que é, no fundo, a possibilidade de, antes do termo do contrato, as partes poderem desvincular. Qual é que é o papel da ERSAR neste tema? A ERSAR acompanha a execução dos contratos. A ERSAR, naturalmente, que sempre no respeito, no cabal respeito, integral respeito pelo princípio da autonomia local, a ERSAR tem que garantir apoio e a elaboração dos pareceres que são obrigatórios e não vinculativos às entidades que integram a administração autárquica para que elas possam decidir da melhor forma possível ao abrigo da sua autonomia local, que em caso algum poderá ser colocada em causa. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Nelson Peralta me colocou e que também aproveito para agradecer, começando talvez pela primeira, que também está relacionada com uma questão que ficou por responder do Sr. Deputado Paulo Leitão, a propósito do PERSU. Nós, efetivamente, temos metas muito claras relativamente a este tema e, portanto, se a questão jurídica ficou resolvida, eu sei que a questão técnica operacional dos biorresíduos ainda não está totalmente resolvida. É preciso, efetivamente, alcançar aqui uma solução para esta matéria para que haja a separação efetiva e o tratamento destes resíduos da forma sustentável como devem ser tratados e de forma a que possam ser acomodadas estas metas. Eu creio que isso é uma questão, sobretudo, técnica. Aquilo que lhe posso dizer é que vai estar no âmbito das prioridades arranjar uma solução, mas não sei se será a ERSAR a arranjar a solução. A ERSAR tem que verificar se a solução que está a ser encontrada para esta matéria é uma solução equilibrada, sustentável, financeiramente sustentável e ambientalmente sustentável. E é isso que eu me disponho a fazer enquanto membro do Conselho de Administração da ERSAR. Muito obrigado, Sra. Professora. Dando continuidade, tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-la pela sua exposição e agradecer
a exposição que fez das suas intenções e, antes de mais, gostaria de começar com uma consideração e uma declaração de interesses, em primeiro lugar, e que se prende com as características do setor em que pretende trabalhar. E nós não vivemos sem água, não vivemos, pelo menos no sistema económico em que estamos, não vivemos sem produzir muitos resíduos e, portanto, em particular relativamente à água e ao saneamento, eles são setores que na prática consubstanciam o direito à água, um direito fundamental e o acesso a esse direito deve ser a tarefa e o objetivo central da atuação do Estado. A quando da privatização da EGF, mas quando se alterou a lei de delimitação dos setores, mesmo as alterações ao próprio ao Estatuto da ERSAR e o novo regime jurídico dos serviços de âmbito municipal, nós colocámos preocupações e a nossa oposição, exatamente por entendermos que abriram caminho à privatização, em particular dos sistemas multimunicipais. E ao abrirem estas alterações, ao abrirem estes setores ao privado, para nós merecem alarme, porque são um garante, primeiro, como já tinha colocado, são um garante de acesso a direitos fundamentais, mas são também setores que, pelas próprias suas características, digamos, naturais, são muito apetecíveis do ponto de vista económico e do ponto de vista do negócio. E, portanto, achamos que não podem estar conformados a uma gestão orientada para o lucro. Nos resíduos, isso é particularmente evidente também. A privatização da EGF não só se transformou numa degradação do serviço prestado às populações, e nós passamos a vida a ser confrontados com isso, com todos os problemas que têm aparecido, nomeadamente relativamente a aterros, etc., mas também um relaxamento nos critérios ambientais e, em simultâneo, e talvez uma das questões que não pode aqui ser tratada como uma questão menor, que é exatamente o seu maior ativo, que são os trabalhadores, e que são eles que garantem o serviço, são eles a alma do negócio, por assim dizer. Foram os trabalhadores que asseguraram durante um período muito complicado das nossas vidas, que ainda estamos a atravessar, e se nós não tirarmos uma lição disto, não aprendemos nada, e portanto não nos parece que esta seja uma questão de menor, nem pode ser uma questão tratada só do ponto de vista jurídico. Concretamente sobre a ERSAR e o seu papel, nós consideramos que o Estado, ao transferir responsabilidades para uma entidade dita independente, acabou por permitir uma restrição à autonomia do poder local e com e ao permitir a imposição por parte de uma terceira entidade, o que faz é limitar também a capacidade dos municípios de adequar a aplicação das tarifas e as tarifas sociais, etc., o que acaba por se revelar na fatura que as populações são chamadas a pagar e compromete o acesso dos consumidores a este serviço. E, portanto, aquilo que lhe gostava de lhe colocar era qual era a sua visão sobre o papel que a ERSAR deve desempenhar dentro do quadro existente na relação com os municípios enquanto entidades gestoras, e que se considera que o papel deve ser mais de apoio e não numa perspectiva impositiva que, no nosso entender, tem sido seguida. E, portanto, qual é também a sua visão para a questão tarifária, tendo em conta a política de recuperação de custos que a ERSAR tem adotado? E, voltando à questão dos trabalhadores e daquilo que nós consideramos a parte de leão da questão, interessava-nos compreender, até tendo em conta as múltiplas origens, os vínculos, o percurso da própria ERSAR, qual é o entendimento que tem sobre a progressão das carreiras, a avaliação de desempenho, e se, para além daquilo que já colocou anteriormente, respondendo à senhora deputada Maria Manuel Rola, se está de facto comprometida na valorização deste ativo, utilizando a gíria económica, e o que poderá fazer para melhorar a relação da ERSAR, dos corpos dirigentes da ERSAR com os seus trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Tenho a palavra ao Sr. Professor. Faça-te ao favor. Muitíssimo obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção e pelas suas questões, que procurei responder também, na medida em que o tempo me permitir e a rapidez do meu discurso também, que vou ganhando rapidez para conseguir tratar todas as questões que me colocam. Mas eu começaria talvez pelo seu comentário inicial a propósito da relevância da água e dos resíduos, não é? É a tal dicotomia de que falava há pouco, escassez versus excesso. Temos escassez na água, excesso nos resíduos e esta entidade tem que lidar com a escassez e com o excesso da mesma forma empenhada, porque são dois temas que são absolutamente críticos para nós e para as gerações futuras. E isso leva-me à questão que coloca a propósito da transferência de competências do Estado, não é, que estava a referir, para uma entidade reguladora independente. Eu talvez não falasse em transferência de competências, não me parece que seja propriamente uma questão de transferência de competências. É, na verdade, percebermos que nós temos aqui um bem público essencial, que tem que ser gerido de uma forma independente e autónoma, seja relativamente a interesses privados, seja relativamente a alguns interesses públicos que possam ser prevalecentes, tanto no caso da administração central, como no caso da administração autónoma. E, portanto, o que está aqui em causa é, por um lado, a regulação, que é uma regulação típica no que respeita a algum movimento de privatização que ocorreu e que, portanto, à medida que há a privatização do setor, é necessário que o regulador intervenha de forma particularmente robusta para garantir a cabal execução dos contratos que tenham sido celebrados e que tenham assegurado o caminho para a privatização e, portanto, isso é a intervenção, eu diria, mais típica de uma entidade reguladora, num regime de monopólio em que há muitos direitos exclusivos que são atribuídos, garantir a execução destes direitos exclusivos e o exercício destes direitos exclusivos para que haja um acesso universal ao bem, para que haja um acesso equitativo ao bem, para que haja uma sustentabilidade também na gestão desse bem público, mas também a ERSAR tem efetivamente um papel absolutamente determinante no que respeita às autarquias locais e também no que respeita, de alguma forma, à administração do Estado e, em particular, à administração indireta do Estado. E porquê? Porque a ERSAR, por um lado, tem que servir de apoio aos municípios. Parece-me que isso é uma missão absolutamente essencial, esta de garantir que os municípios encontram na ERSAR um apoio e encontram na ERSAR pessoas com capacidade técnica para os ajudar a efetivamente cumprir um quadro legal, jurídico, económico, financeiro, que muitas vezes é complexo e, portanto, acho que a ERSAR tem essa missão e deve cumprir essa missão e deve ser uma das suas prioridades. Mas também não posso esquecer que há um bem público essencial aqui em causa, que é a água, o bem público essencial que, na verdade, também chama à colação um desempenho da ERSAR enquanto entidade que, no final do dia, tem que garantir alguns princípios gerais no que respeita o tarifário que seja aplicável. Princípios gerais que estão relacionados com a equitatividade do tarifário, sustentabilidade financeira do tarifário, para que nós também não estejamos a poder sobrecarregar não esta geração, mas as gerações futuras. E aqui também lhe digo que eu antecipo e que vejo esta missão, não só uma missão relativamente a mim e a todos os que estão aqui sentados, mas uma missão relativamente aos nossos filhos. E é isso também que é um apelo para o desenvolvimento destas competências que espero poder vir a exercer. Relativamente ao tema, mais uma vez, relacionado com o capital humano, os recursos humanos, a mais-valia que é ter uma entidade que não produz bens, mas que está estritamente dependente daquilo que seja o resultado do trabalho das suas equipas. Aquilo que eu lhe posso dizer, quanto às questões que me coloca, é sim, eu estou preocupada em qualquer entidade onde eu viesse a desempenhar funções mais de gestão, eu estaria sempre preocupada em garantir que as pessoas que aí trabalham tenham as melhores condições possíveis. Não sei, a senhora deputada referiu aqui um
contexto de problema. Eu não sei se há um problema ou não. Aquilo que lhe posso dizer é que acho que é uma preocupação essencial garantir que não haja problemas, mas eu não sei qual é que é a situação atual e sei que a ERSAR tem desenvolvido um ótimo papel e, portanto, estou confiante de que aquilo que vai encontrar seja um cenário positivo que só tem caminho para também melhorar. Obrigado, Sr. Professor. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença da Sra. Professora Vera Eiró. Eu percebi, não se preocupe, eu trato como quer. De facto, nós não temos qualquer dúvida em relação às competências de qualificação ou à experiência profissional da Sra. Professora. No entanto, não deve, para uma nomeação para qualquer entidade pública, nomeadamente entidades reguladoras, não é só destes critérios que se deve fazer a avaliação e uma possível entrada para esse lugar. Como é do conhecimento geral, o setor de tratamento de resíduos em Portugal é cerca de 60% controlado pela Empresa Geral do Fomento, a EGF, empresa privatizada em 2015 aos grupos Motengil e Urbacer. Por sua vez, a empresa China Tianning é acionista da Urbacer. Foi também já anunciado que a China Communications Construction Company, detida pelo Estado chinês, vai tomar uma participação superior a 30% no capital da Motengil ainda este ano. Na descrição de funções da Dra. Vera na Linklaters Portugal, verificamos que esteve diretamente envolvida na aquisição de 25% do capital da rede elétrica nacional pelo grupo China State Grid, detido também pelo Estado chinês, ou seja, teve como cliente indireto o Estado chinês no âmbito das suas funções na advocacia. A Dra. Vera foi representante legal da empresa detida pelo Estado chinês, que por sua vez vai ser acionista da EGF, a empresa privada regulada pela ERSAR, responsável pelo tratamento de cerca de 60% dos resíduos urbanos em Portugal. Apesar de não existir nenhum impedimento legal ao seu exercício de funções na ERSAR, para o PAN é óbvio que estarmos perante um claro conflito de interesses que poderá condicionar a regulação de empresas detidas pela EGF. Relembramos o papel decisivo que a ERSAR tem tido na regulação da EGF, impedindo a atribuição de recolha de biorresíduos sem concurso público àquela empresa, impedindo lucros excessivos no setor, escrutinando as relações intragrupo e manifestando-se contra qualquer pedido de reequilíbrio económico e financeiro solicitado pela EGF. Tendo em conta a falta de resposta do governo português no que respeita à falta de fiscalização do contrato de privatização da EGF, já várias vezes questionado nesta comissão sobre o tema e com pergunta parlamentar do PAN feita em maio e ainda sem resposta, o papel da ERSAR é fundamental para garantir que os municípios e cidadãos portugueses apenas pagam o que é justo pelo tratamento dos seus resíduos e que não estão a engrossar os lucros das empresas chinesas. Desta forma, a ida da Dra. Vera Eiró levanta-nos as maiores reservas do ponto de vista ético, porque para nós, ainda que nesta lógica de portas giratórias existente em várias entidades reguladoras não seja impedida por lei, a verdade é que entendemos os conflitos de interesse como tendo uma componente ética que não se fica pela mera letra de lei ou pela sua leitura formalista. Eu faço um pequeno à parte aqui, que isto não é um juízo de valor, obviamente, às componentes éticas da Dra. Vera, mas sim é um juízo de valor ao processo e tradição que se tem vindo a instituir no nosso país em várias entidades reguladoras. E isto é especialmente importante num contexto em que o relatório do Conselho de Prevenção e Combate à Corrupção, apresentado no mês de maio, nos alerta para o facto de uma das principais razões dos crimes de corrupção e crimes conexos ser o excesso de exposição a situações de conflitos de interesse. A ERSAR não está alheia a isto e a questão deveria ser vista com cuidado, tendo em conta que, segundo o Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção, refere-se que há, por exemplo, risco de corrupção por via de encobrimento das infrações devido a conflitos de interesses da parte dos técnicos responsáveis pelas ações de fiscalização ou de conselhos diretivos de entidades reguladoras. Ora, se os riscos causados por conflitos de interesses no setor já são tão claros a nível dos técnicos, esses riscos não são questão menor ao nível do Conselho de Administração. Portanto, face a estas nossas preocupações, deixamos aqui as nossas
claras dúvidas. Posto isto, gostaríamos de saber se não lhe parece que esta ligação ao Estado chinês, de forma, mesmo assim, indireta, não poderia condicionar a sua atuação enquanto membro do Conselho de Administração da ERSAR e fazer perigar a independência que lhe será exigida no cargo, para além da constatação já efetuada de ligação indireta, mais uma vez realço, ao Estado chinês, anterior cliente e futuro acionista de uma empresa regulada pela ERSAR, gostaríamos também de saber se, enquanto advogada, esteve envolvida direta ou indiretamente em trabalhos para a China Tianning ou para a China Communications Construction Company, acionistas diretos, atuais e futuros da EGF. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Professora. Faça o favor. Muitíssimo obrigada, Sr. Deputado Nelson de Sousa, pela sua intervenção e pela sua questão. Na certeza de que eu já respondi a uma pergunta semelhante que me foi colocada e a resposta que dei é a resposta que continuo a dar. Aquilo que fiz no meu passado profissional é aquilo que me preparou para poder exercer as funções que vou exercer com total independência relativamente a quaisquer tipos de interesses. E, portanto, não tenho absoluta dúvida relativamente a esta matéria e, por isso, aquilo que disse há pouco é aquilo que digo agora. Não tenho qualquer tipo de incompatibilidade, não tenho qualquer tipo de conflito de interesses no que respeita ao desenvolvimento das funções que pretendo desenvolver no Conselho de Administração da ERSAR. E mais, digo-lhe mais, aquilo que fiz enquanto professora, enquanto árbitra, enquanto advogada, é aquilo que me dará a força para ser independente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecimento do setor, para tomar as decisões que tiver que tomar no que respeita o cabal cumprimento dos estatutos da ERSAR e no que respeita a cabal prossecução do interesse público a que a ERSAR está cometida. E, portanto, relativamente a essa questão, nada mais tenho a adiantar quanto àquilo que já disse há pouco e que creio que é claro e evidente para todos. Muito obrigado, Sra. Professora. Dado que não creio que haja mais ninguém presente enquanto representante do grupo parlamentar, nomeadamente via Skype, também aproveito para cumprimentar alguns dos seus deputados que nos estão a seguir via Skype, nomeadamente a Sra. Deputada Joana Lima e o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Naturalmente os cumprimento. E, sendo assim, passamos à exposição final pela parte da Sra. Professora, num tempo estimado no máximo 10 minutos. Faça o favor. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu não preparei uma exposição final. Eu não sabia ao que vinha e, portanto, preparei uma exposição inicial relativamente a estas 3 questões essenciais, que é porque estou aqui, quais são os desafios da ERSAR e em que é que posso ser útil. Estive aqui durante estes minutos alargados a responder às vossas questões. Espero que tenha respondido da forma mais completa possível, na certeza de que o desafio daquela que é a missão da ERSAR seguramente determinaria uma inquirição de 1 dia, 2 dias, 3 dias, muito mais do que aquela hora que nos foi atribuída. A ERSAR é, sem dúvida, aquela que será a principal entidade reguladora do presente e do futuro. A ERSAR tem como funções essenciais esta de garantir o acesso a um bem essencial que é o da água e também de garantir a gestão daquilo que é o produto da nossa vida diária, os resíduos, e garantir que o ciclo dos resíduos seja o mais eficiente possível, que permita o seu reaproveitamento, que permita que nós possamos deixar uma casa melhor do que aquela que temos para os nossos filhos. E, portanto, eu muito simplesmente venho aqui dizer-vos que estas funções implicarão uma alteração profunda na minha vida. Abdicarei de tudo aquilo que fiz até agora para exercer durante um mandato de 6 anos aquilo que é a persecução do interesse público, numa altura desafiante para todos. Não é só o que está aqui em causa, não é só a água e os resíduos, é a altura de pandemia que nós enfrentamos e que nos convoca a que possamos dar o nosso melhor. E, portanto, é isto que tenho para vos dizer no final desta inquirição
é que, se porventura vier a exercer as funções que estão aqui em discussão, procurarei dar o meu melhor de forma totalmente independente e autónoma, relativamente a poderes privados e relativamente a poderes públicos. Muitíssimo obrigada pelo tempo que me dispensaram. Muito obrigado, Sra. Professora, tanto pelas questões que aqui explanou e pelas respostas que apresentou aos seus deputados, quanto, naturalmente, agradecendo a anuência ao convite em nome da Comissão, que muito nos honra ter estado cá presente. Portanto, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu. E dou por terminada esta audição, sendo que, de seguida, temos já outra, naturalmente, para dar continuidade. Sem intervalo, está bem? Um simples entorpecer muscular para darmos continuidade